Olá, muito bem-vindos a mais um Band Entrevista aos sábados pela manhã, aqui na Band. Tem Band Entrevista sempre recebendo convidados muito especiais. E hoje, um querido amigo, Dr. Marcos Rovinski, presidente do Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem-vindo, Dr. Marcos Rovinski, ao nosso Band Entrevista. É uma honra recebê-lo. A honra é minha, Fabiano. Te agradeço pelo espaço. Estou à tua disposição e à dos espectadores para qualquer assunto relativo à instituição que eu tenho a honra de presidir, que é o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. O senhor sabe que eu não sou médico, mas trabalhei na saúde um período antes de trabalhar no jornalismo. E até determinado momento, paralelamente, uma coisa com a outra. E ali veio a minha admiração pelos profissionais da saúde, por ver de perto o quanto vocês trabalham e fazem de coração, de corpo e alma, realmente, a profissão de vocês pelo bem do próximo. E desde então eu sempre pude acompanhar cada vez mais, já havia uma admiração lá do meu pediatra, que eu lembro até hoje, que continua sendo meu pediatra, que é o Dr. Saul Berchevski, a quem mando um grande abraço. E com o passar do tempo, a minha carreira acabou me direcionando justamente para tratar das pautas da saúde. E aí vem, né, ter lhe conhecido, né, o Dr. Marcelo Matias, seu vice-presidente hoje no Simers, a todos lá do CREMERS também, primeiro com o Dr. Eduardo Trindade, hoje com o Dr. Carlos Esparta, e veio, né, essa identificação com esse assunto tão importante que é falar da saúde. E o Simers, particularmente, que está conosco, inclusive, na Rádio Bandeirantes. Eu vou fazer aqui o convite, né? De segunda a sábado na Rádio Bandeirantes, você tem o nosso 60 minutos, sempre com pautas muito importantes. O senhor esteve comigo recentemente, inclusive participando dos nossos programas, e o Simers completou 92 anos. 92 anos faz do Simers o sindicato médico mais antigo do nosso país presente. Sim, o Sindicato Médico completou no último dia 20 de maio 92 anos de idade. E com 92 anos de idade é um idoso jovem, né? Que está extremamente ativo, né? Com muita ação. Na verdade, começamos uma série de modificações em 2019, quando o Dr. Marcelo Matias, e eu entrei junto, né? Mas o Dr. Marcelo Matias começou a presidir a instituição, eu acabei como vice-presidente, e agora, em 2022, nós nos elegemos na presidência do sindicato, o Marcelo é o meu atual vice, e no último dia 20, então, nós completamos esses 92 anos com uma série de modificações que foram implementadas nesse meio tempo, né? Com uma grande imersão no interior do Estado para representar efetivamente todos os médicos do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje somos o maior sindicato médico da América Latina, e temos mais de 15 mil sócios, né? Nós temos 38 mil médicos em atividade no estado do Rio Grande do Sul, 15.180 são sócios do Sindicato Médico, né? E estamos ampliando mais a nossa base de associados a partir de 3 premissas. Nós protegemos, nós defendemos e nós representamos os médicos. E somos facilitadores da vida do médico, a partir de uma série de produtos que nós oferecemos para facilitar a vida do médico. Imposto de renda, médicos empreendedores, médicos empregadores, médicos empresários, médico empresa, né? Empresas médicas, tudo nós temos esses produtos para facilitar a vida do profissional. E graças a isso, nós temos essa vitalidade aos 92 anos de idade. Bom, e os médicos que nos assistem agora no Rio Grande do Sul inteiro, no mundo inteiro via internet, mas aqui no estado, que estamos acompanhando através da Band TV, que não é sócio do Simers, por favor, né? Porque são 15.100 e poucos, né? Que o senhor disse. 15.200. Dos 38 mil, tem bastante que pode também vir a fazer parte do Simers. E que tem uma sede muito legal aqui na Corte Real. Eu acompanho já há muito tempo o trabalho do Simers, conheço lá as dependências, que realmente é bem como o senhor falou, é um lugar onde o médico resolve os problemas dele e além de resolver, evita que outros aconteçam, né? Exatamente, essa é a nossa bandeira, né? É defender, proteger e representar e facilitar a vida do profissional. Papel muito importante também, agora, recentemente, com a questão, né, dos honorários do IP, o Simers presente junto com as entidades médicas para resolver esse impasse, né? Desde 2011, os honorários dos médicos que fornecem seu trabalho ao IP Saúde não tinham o seu reajuste e o Simers foi muito forte, continua muito forte nisso, né, presidente?
Nós estamos esperando a tramitação desse projeto que o governo encaminhou para a Assembleia Legislativa. Estamos vendo a tramitação, vamos ver a solução desse problema a partir da aprovação e a partir daí, né, nós vamos ver o que é que realmente, efetivamente, o governo, o IP Saúde, vai oferecer aos médicos para reposição, para reajuste dos honorários, né, que estão defasados já há 12 anos, já estavam defasados antes, né, já eram honorários que perto do preço vil. Então agora chegou o momento de a gente, afinal a contribuição que os médicos deram durante todo o tempo até agora já foi, acreditamos que tenha sido suficiente para mostrar que a gente tem que ser valorizado, né? Dr. Marcos Govinski, presidente do Simers, conosco hoje aqui no Band Entrevista, no Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Doutor, eu conheço a história, mas gostaria que o senhor trouxesse um pouquinho como se criou o Simers, como é que começa o Simers, lembrando que no Hospital Beneficência Portuguesa, onde nós nos conhecemos, né, presidente? O senhor nasceu lá também, né? Sim, eu sabia que te conhecia de algum lugar, não sabia de onde. Só que foram 20 anos antes. 20 anos antes, né, que nós acabamos não nos encontrando lá no Beneficência Portuguesa, mas lá tem o Museu da Medicina, mas conta um pouco da história do Simers. Eu gostaria que o senhor contasse, que é uma história bastante interessante. O Museu da História da Medicina, só para colocar para os nossos espectadores, o Museu da História da Medicina está naquele prédio histórico antigo da Beneficência Portuguesa e pode ser visitado, a visitação é livre, gratuita e conta vários assuntos, né? Nesse momento estamos com uma exposição sobre a tuberculose, né? Também temos sobre a hanseníase e a história, nós até pouco tínhamos a história da gripe espanhola, né? E agora a Covid vai virar história também. Certamente, né? Nós já temos a possibilidade de apresentar a história do Covid, né, dessa pandemia proximamente. Bem, o Sindicato Médico partiu a partir da reunião de vários médicos em 1931, no Salão Nobre da Faculdade de Medicina de Porto Alegre, na época, atualmente Instituto de Biociências da URGS, né? Esses médicos estavam muito preocupados com uma situação. Na época, existia a ideia positivista de Augusto Conte, de que havia liberdade de exercício profissional para quem se dissesse conhecedor de prática médica, então os práticos licenciados, né? Não havia necessidade de ter um curso específico de formação. Os médicos que tinham formação, que tinham faculdade de medicina, tinham passado pela faculdade de medicina, se reuniram e decidiram criar o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul para pleitear a regulamentação da profissão do médico. 1931. 1931. Em 1932, já com Getúlio Vargas no poder, lá no Rio de Janeiro, houve então a regulamentação da prática da medicina. Quer dizer, só poderia praticar a medicina quem tivesse passado por um curso de formação numa faculdade específica, uma faculdade de medicina. E aqueles médicos formados no exterior, que viessem trabalhar no Brasil, deveriam fazer um exame de revalidação do seu diploma para mostrar que tinham condições de atender a população brasileira. O exame o revalida, né? E assim começou o Sindicato Médico, né? Eram médicos, na época, visionários, né? E esse sindicato cresceu, foi aumentando, foi modificando, e hoje é o maior sindicato médico da América Latina, com várias atividades que facilitam a vida do profissional, né? Então, é um grande prestador de serviço também para a categoria médica. Não, e eu diria que esse serviço que executa para a categoria médica faz com que a sociedade tenha mais tranquilidade no profissional que está lhe atendendo. Ou seja, lá no posto de saúde, no hospital, enfim, você sabe que aquele médico que está lá, ele realmente tem condições de estar lá, porque ele passou por um revalida, porque ele é sindicalizado aos Simers, enfim. Na verdade, existem algumas forças políticas querendo relativizar o revalida, né?
Porque nós temos hoje muitos médicos formados em faculdades do exterior que querem trabalhar no Brasil sem realizar o exame de revalidação. Esse ano passado, apenas 4,7% dos médicos que fizeram o revalida passaram. 4%? Porque a formação nessas faculdades de medicina de fronteira, né, tipo Pedro Juan Cavalheiro, Cáceres, etc. Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra. A formação é muito frágil. Então, grande parte desses médicos formados não passam no exame de revalidação. Então, não mostram que tem condições de atender a população brasileira, né? Então, nós não podemos relativizar, né, a formação médica. Porque nós vamos dar à população brasileira médicos que não têm condição de atender adequadamente, né? Também tem uma coisa que eu acho que é importante colocar para a população que está nos assistindo, né? Existem grandes espaços geográficos no Brasil que não tem médicos. Mas não tem médico por quê? Porque não tem condições de trabalho, não tem contratos seguros e não tem remuneração adequada, né? Bom, se o médico não tiver remuneração, não tiver condição de trabalho e um contrato estável, seguro, ele não vai para aqueles locais, né? Não adianta ele ir, vou te pagar 40 mil por mês. Aí o médico vai para lá, paga, recebe um mês, no segundo mês. Ele fica sozinho na cidade, 24 horas por dia, 30 dias por mês, fica à disposição de manhã, de tarde, de noite e madrugada, sábado e domingo, bom, por um valor que parece ser bem bom, mas no segundo mês ele já não recebe, né? Ou porque o prefeito sai aquele prefeito que contratou e entra outro prefeito que tem um outro apadrinhado, enfim, são condições muito inseguras, né? E mesmo nós, hoje, né, em função da grande natalidade médica e uma mudança que houve em 2017, que foi a possibilidade legal de terceirização da atividade fim. Quer dizer, o médico é uma atividade fim. Antigamente, a atividade meio poderia ser terceirizada. Hoje, a atividade fim pode ser terceirizada. Então, acabou com os contratos, acabou com concursos em prefeituras, no Estado, né? Não se faz mais concurso praticamente. E os contratos são precarizados, que são feitos com pessoas jurídicas. Não, o médico tem que ter uma pessoa jurídica para escapar das leis sociais. E aí são contratados por empresas terceirizadas que quarteirizam a mão de obra, enfim. Essa insegurança que nós temos agora é muito grande. E aí entra a importância do sindicato médico na proteção e na defesa desses médicos que têm esse tipo de contrato. Nós temos um departamento jurídico extremamente competente, certamente o melhor departamento jurídico de sindicatos médicos no Brasil, voltados, então, um departamento jurídico voltado para a defesa do médico. E esta é a importância, começa por aí a importância do sindicato, e a defesa do contrato adequado, a elaboração de um contrato adequado, a defesa do médico que está na linha de frente e que está ali sofrendo as mazelas do sistema de saúde. Tem que ter uma defesa e o sindicato está aí para isso. E além de outros produtos que a gente tem para defender o médico. Agora, os últimos produtos que nós produzimos, nós elaboramos e com quem nós fizemos uma parceria, foi a previdência privada. Porque o médico não sabe se aposentar, né? O médico trabalha muito, chega na hora de se aposentar, a renda dele vai lá para baixo. E ele não está preparado para aquele momento. Então, é importante já desde cedo que a gente faça um programa de aposentadoria, de previdência privada, e nós temos uma previdência privada aberta e uma fechada, quer dizer, com várias formas, né, de prover a aposentadoria. E, então, isso é mais um produto que a gente está produzindo, está entregando para a categoria médica, a partir do estudo das necessidades da nossa categoria, né? Uma delas é a necessidade de preparar para a aposentadoria. Preparar o futuro, né, do profissional médico. Bom, nós vamos para o intervalo daqui a pouquinho, mas antes eu já quero convidar aqui o Dr. Marcos Rovinski
O senhor já conhece o Asiana, doutor Marcos Kovinski? Na Dinarte Ribeiro, na Casa Prado, o melhor da comida asiática no Brasil, aqui em Porto Alegre. Asiana, vamos conferir. Asiana, na Dinarte Ribeiro, na Casa Prado, aqui em Porto Alegre. Na volta, depois do intervalo, nós vamos receber o meu convidado especial, Eduardo Fernandes, presidente do LIDE, aqui no Rio Grande do Sul, e quero saber do Dr. Marcos Kovinski as suas histórias do IML. Sim, o Dr. Marcos Kovinski trabalhou no IML. Muita história para contar de lá, né, doutor? Tem muita história. E há muitas que não dá para contar também, mas tem muita história. O IML tem a prática médica, né? Em geral, nos traz experiências que são fantásticas de vida. No caso lá, de morte, né? Mas a vida que transita em volta é muito rica. Vou perguntar da vida e do que não é vida. Enfim, depois eu vou lhe perguntar. Já voltamos. Voltamos com o nosso Band Entrevista, todo sábado pela manhã aqui na Band, você tem Band Entrevista, nós que temos aí logo cedo o Alejandro Malo, Entre Amigos, nosso César Bresolim falando muito sobre automóveis e automobilismo, Osíris Marins trazendo também o mundo empresarial e agora o Band Entrevista. Recebendo o Eduardo Fernandes, presidente do LIDE, uma honra receber o amigo mais uma vez, com o nosso convidado, Dr. Marcos Kovinski, presidente do CIMERS, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, que completou 92 anos. Tudo bem, Eduardo? Satisfação, bom dia a todos, satisfação estar aqui no programa novamente, Fabiano, e hoje com o Dr. Marcos Kovinski. Inclusive, nós falávamos antes aqui de começar o programa, o Dr. Marcos conhece muito bem a minha família, tem uma relação familiar, então é uma satisfação maior ainda estar aqui conversando com presidindo esse grande sindicato, que é o Sindicato Médicos do Rio Grande do Sul. Eu já aproveito para fazer uma pergunta, Dr. Marcos. A gente tem trabalhado muito com o Rio Grande do Sul, com o governo do Estado, em frentes para apoiar aquilo que seja principal para o Estado. Quais são as principais diretrizes do Estado? Em 2023, o governo do Estado colocar o Rio Grande do Sul como referência em polo de saúde. O Rio Grande do Sul ser um polo de saúde nacional. Como é que o doutor vê essa situação? De que forma a gente pode se potencializar essa situação do Rio Grande do Sul como polo de saúde nacional e internacionalmente? Bem, nós já somos referência em várias áreas da medicina. Transplante de pulmão, né? Nós temos a cirurgia torácica aqui, já é referência, né? E em cardiologia, né? Nós temos o Instituto de Cardiologia, nós temos o São Francisco, que são centros de conhecidos de excelência em cardiologia, cirurgia plástica, enfim, nós temos várias áreas aqui. Aliás, o Hub de Saúde, aqui em Porto Alegre, é um dos grandes hubs de empregador, de um grande polo de inovação e de empregabilidade. Né? Eu acho que sim, existe tanto um esforço, nós estamos falando com o secretário Mauro Esparta, e ele, na época, ele estava interessado em exatamente ampliar e utilizar todo o equipamento de saúde de Porto Alegre para colocar como um polo de atração, né? Quer dizer, não é só turismo. Porto Alegre sim. Tem que atrair pessoas para a área da saúde, né? Nós temos um excelente hospital, que é o Moinhos de Vento, não é?
Temos outros hospitais que estão... Clínicas também referência, clínicas, né? Santa Casa, acho que todos a Santa Casa está espetacular agora com o aporte de recursos, agora com Nora Teixeira. Eu acho que assim, que nós temos sim um centro médico, um centro de saúde que tem que ser explorado, né? Tem problemas. Sim. Os problemas de financiamento do SUS tem que ser atacado, isso aí em Brasília, não é aqui. Assim como o problema do IP Saúde tem que ser atacado, né? Mas o produto saúde é um produto que pode ser vendido para todo o Brasil e para o exterior. Maria Fernanda Luxinger, quanto tempo temos de programa ainda pela frente? 6 minutos, são um pouquinho mais objetivos. Eu vou perguntar ligeirinho para o senhor, presidente. Diretor do ML por quantos anos? E o senhor nunca viu nada lá. O meu pai dizia que eu tinha que ter medo dos vivos, não dos mortos, mas alguma história nesse sentido lá? Não? Bom, vou tentar contar em 2 minutos a história. Tinha um auxiliar de perícia, né, no momento em que, na época do governo Simon, que o necrotério foi feita uma reforma, né, grande. E sempre aquele local sempre era muito comum mendigos estarem perambulando por ali e tal, né? Na época da reforma, nós tínhamos um auxiliar de perícias que tinha o hábito de dormir do necrotério de cuecas e de revólver. Era policial, então ele dormia, quando ele dormia, ele ficava só de cuecas, né? E sempre armado. Bom, e lá pelas tantas, naquela esculhambação que estava, tinha uma mendiga, se encostou na porta do necrotério e entrou. A porta estava aberta, ela entrou e se deitou no meio daqueles escombros, né? Meio de cadáver e a caliça, e deitou. Lá pelas tantas, o Ruberval, já faleceu, que Deus o tenha, um grande amigo. O Ruberval, que era machão, o cara, né? De revólver, ouviu um barulho estranho e ele foi lá ver o que estava acontecendo. Pegou o revólver, foi de cuecas por meio dos escombros, coisas de caliça e tijolo, e estava a mendiga deitada, né? Aí, enfim, lá pela Santa, achou que era um cadáver, passou pelo lado e a mendiga soltou um suspiro. Ou um grito. Ai! Bom, o macho acabou ali. Ele saiu correndo pela rua de revólver e cueca e entrou na área judiciária e nunca. Ele estava em tempo de aposentadoria, se aposentou ali. Nunca mais voltou. Então, era o vivo, não era o diretor do ML, quantos anos, doutor Marcos Lourenço? Eu fui em 97 a 98, depois eu fiquei na chefia do interior de 99 a 2002, 2003 a 2006 eu voltei à direção, fiquei fora de 2004 até 2009, e 2011 e 2012 eu voltei e me aposentei. Qual o nome do livro que o senhor tem? Que conta histórias de lá? Ali é o IML que eu vivi. IML que eu vivi. Mas eu tenho outro livro de histórias de lá, que é o Clínica do Bom Humor. Tem histórias dessa história está lá. Procurem na internet. Eduardo Fernandes, temos 4 minutos. Doutor Marcos, um dos desafios dos profissionais liberais é a questão de como administrar seus próprios recursos. A gente vê nas faculdades de medicina que se tem uma especialização muito forte na saúde. O problema é que não se tem nada de gestão, empreendedorismo, e muitos desses médicos que saem formados vão abrir clínicas, vão ter que gerir um negócio. Como é que vocês no sindicato trabalham isso? Qual é a sua visão em relação a esse ponto? Nós temos um núcleo de política, chama-se Diretoria de Políticas Estratégicas, e nós temos feito palestras e cursos de finanças, né? Curso de gestão financeira, né? E nós temos uma área que pode dar esse suporte também. Mas tu tens toda a razão, é uma coisa que falta na faculdade de medicina. E é só por essa razão que os médicos muitas vezes trabalham a preços vis, né? Não sabem calcular o preço de uma consulta. Né? Vou dar um exemplo, eu gasto R$9.000 para manter meu consultório. A consulta do IP hoje é R$62 o valor bruto para a pessoa física, R$45 preço líquido, que tira o imposto de renda. Eu preciso 200 consultas do IP para zerar o meu custo.
E a gente nunca fez esse cálculo. A gente agora que está com a crise do IP, que a gente começa a fazer cálculo. Eu acho que é muito importante que nós médicos, que a gente se debruce sobre a questão de empreendedorismo e de educação financeira. Eu acho que é uma boa pergunta, é um bom mote para os meus colegas que estão assistindo esse programa. Senhores, quando o programa é bom, ele passa rápido. Eu não tenho... vou ter que falar que o programa é bom, porque passa rápido mesmo. Muito obrigado pela presença, Eduardo Fernandes, presidente do LIDE. Uma honra sempre receber um amigo conosco aqui no nosso Band Entrevista. Doutor Marcos Kovinski, muito obrigado pela presença. Parabéns pelos 92 anos do Simers. Através do senhor, cumprimentamos toda a classe médica que faz esse trabalho, como referi antes, no início do programa. Para mim, medicina, enfermagem, essas atividades que falam da saúde, é dom. É dom. Eu acho que realmente tem que amar o que se faz para poder tratar o próximo. Para fechar, 30 segundos, o senhor, como presidente do Simers, nunca foi convidado para nenhum cargo público? Concorreu a algum cargo público? Não. Quer dizer, sempre existem algumas coisas. Quem sabe tu... Não tenho aptidão para isso. E, nesse momento, nem idade para começar qualquer coisa nesse sentido. Então, eu estou, na verdade... O meu trabalho, o que eu quero agora é deixar um legado para a minha categoria quando no dia 31 de dezembro de 2024 eu encerrar a minha gestão como presidente do sindicato. Obrigado, presidente. Volte sempre, honra sempre recebê-lo e conversar com um amigo aí de muito tempo. Muito obrigado. Muito obrigado também à comunicação do nosso Simers, com a Amália Ciola, que está aqui presente, e a toda a equipe que sempre nos abastece com muitas informações. O Band Entrevista volta na próxima semana, aqui na Band TV, e você nos acompanha também com o 60 Minutos na Rádio Bandeirantes, FM 94.9, de segunda a sexta, às 8 da noite. Obrigado a toda a nossa equipe, com o Felipe, com o Júlio, com o Eduardo Checlé, com a Maria Fernanda Luxinger, com o Giana, a nossa edição, e também a direção de nosso Luiz Eduardo Rezende, com a direção geral de Lisiane Russo. Muito obrigado a todos pela companhia. Fiquem com a programação da Band e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.